Então dá uma olhadinha aí, galera. Cinemática, vamos começar a fazer uma análise, né? Um estudo, né? Do movimento dos corpos, né? Bom, eu vou trabalhar aqui nesse primeiro momento essas definições, essas classificações do movimento. Então a gente vai entender como classificar um corpo, né, entre movimento retilíneo uniforme ou então, né, em movimento retilíneo uniformemente variado, né? É claro, né, que existem outras análises que devem ser feitas, né? A questão do referencial, do repouso, do movimento, né? Então, para que a gente possa entender realmente se um corpo está em movimento ou repouso, claro que deve ser feita uma análise acerca do referencial adotado, beleza? Bom, vamos lá. Agora vamos pensar aqui na questão da classificação do movimento. Pensando aqui no movimento retilíneo uniforme. Deixa eu só fugir um pouquinho aqui da câmera, né? Bom, dá uma olhadinha ali nas principais características, né? O movimento retilíneo uniforme, acho que o nome já está indicando, né? É um movimento em que um corpo se desloca por uma linha reta e com velocidade constante. Bom, então, galera, fiquem atentos a esses termos, né? Essas palavras, né? Então, quando o problema diz que a velocidade é constante, pô, isso já ajuda pra caramba na resolução da tua questão. Se a velocidade é constante, beleza, tu já sabe que o movimento ele vai ser uniforme, tá legal? Bom, se o movimento é uniforme, a aceleração é nula, então aceleração igual a zero, tá? E a equação, né, característica para esse tipo de movimento é a função horária da posição, né? Chamada aí de função sorvete, né? É aquela função em que nós encontramos qualquer valor de posição para qualquer instante de tempo. Então, o grande objetivo de se aplicar essa equação, né? Então, por muitas vezes o aluno sabe a equação, memorizou a equação, né? Mas talvez não saiba como definir, né? Como aplicar, tá legal? Vamos pensar aqui no seguinte, essa função horária da posição, né, a função sorvete, ela nos ajuda a encontrar qualquer valor de posição para qualquer tempo. Claro que eu preciso saber quais são as condições iniciais do problema, né? Bom, a posição inicial e a velocidade. Então, isso é importante para que eu possa aplicar essa equação. Tá legal? Então, tá aí a equação característica para o movimento uniforme, né, o movimento retilíneo uniforme, tá? S igual a S0 mais VT. O S representando a posição final, S0 posição inicial, V velocidade e T o tempo, tá? Então a gente está trabalhando ali naquela equação, uma equação válida aí para o movimento retilíneo uniforme, tá? Bom, agora dá uma olhadinha aqui nesse outro quadro, né, onde a gente faz uma análise do movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, nesse tipo de movimento, né, agora a velocidade varia. Então a velocidade ela está mudando ao longo do tempo. Se você está trabalhando um tipo de movimento em que essa velocidade vai mudando ao longo do tempo, então isso indica que esse movimento apresenta uma aceleração, tá? E o movimento uniformemente variado, ele indica que essa aceleração ela é constante, beleza, gente? Então, tá ali as principais características, né, para esse tipo de movimento. A velocidade ela é variável e a aceleração ela é constante. Bom, visto isso, vamos trabalhar, né, as equações principais para esse tipo de movimento. Vamos começar com a função horária da posição. Assim como no movimento uniforme nós tínhamos uma equação onde nós encontrávamos valores de posição para qualquer tempo, eu também tenho isso no movimento uniformemente variado, né? A função sorvetão, né? Então, S igual a S0 mais V0T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Perceba que nessa equação a gente tem um último termo ali que é diferente, né, da função horária da posição do movimento uniforme, né? Então, assim, isso também indica que essa função é uma função quadrática, né? Tem um valor, né, ao quadrado ali no tempo, beleza? Então, tá ali a representação para a função horária da posição. S0 a posição inicial, V0 a velocidade inicial, T o tempo e o A a aceleração. Tá legal? Bom, outra equação também importante no movimento uniformemente variado é a função horária da velocidade.
Bom, essa função, galera, nos permite encontrar qualquer valor de velocidade para qualquer tempo. Então é importante que você saiba também como aplicar essas equações, qual é o objetivo dela, né? Para que serve a aplicação dessa equação? É justamente para isso, para eu poder encontrar qualquer valor de velocidade no tempo posterior. Claro que para isso eu preciso conhecer a velocidade inicial e a aceleração, tá? Cabe até uma pergunta aqui, né? Pô, será que eu não posso aplicar essa equação da velocidade, né, lá no movimento uniforme? Bom, a resposta é não, né? Por quê? Porque a velocidade é constante, então você não tem alteração de velocidade. No movimento uniforme, a velocidade é uma só, tá bom? Então tá ali a função horária da velocidade, tá? Então perceba, galera, que nós estamos trabalhando com duas equações horárias, duas equações que dependem do tempo. Mas eu também posso utilizar uma equação que não dependa do tempo, que é a chamada equação de Torricelli, tá? A equação de Torricelli mostra uma relação entre as velocidades desse corpo, a aceleração e o deslocamento que ele executa ao longo dessa trajetória. Perceba que eu não tenho nenhuma influência no tempo, tá? Então, às vezes, em algumas situações, é mais interessante mesmo você aplicar essa equação justamente pelo fato de você não ter aí a influência do tempo, beleza? Então, basta você saber essas equações e aí já é um meio caminho andado para a resolução dessa prova. Bom, vamos avançando aqui agora também no conteúdo, tá? Vocês vão perceber que ao longo dessa aula, né, nós vamos trabalhar tópicos bem importantes, né, de grande incidência, né? Então agora vamos trabalhar um pouquinho a questão gráfica, né? Bom, como é que a gente verifica essa questão dos gráficos, tanto do movimento uniforme, né, quanto também do movimento do movimento uniformemente variado, tá? Bom, então dá uma olhadinha aí no nosso gráfico, na nossa imagem, tá? Perceba aqui que nós temos, né, para o movimento retilíneo uniforme, dois tipos de gráficos, né? Um gráfico da posição pelo tempo e o outro gráfico da velocidade pelo tempo, beleza? Bom, vamos ver como é que funciona, tá? Essa questão aqui. Vamos voltar um pouquinho. Bom, galera, o gráfico posição versus tempo, ele vai ser definido por uma reta. Por que isso? Bom, bem simples, né? A função relativa, né, a esse tipo de gráfico é a função horária da posição. Vamos voltar um pouquinho nela. A função horária da posição do movimento uniforme é aquela nossa famosa função sorvete, tá bom? Então, eu consigo identificar aqui, tá? Dá uma olhadinha aí mais uma vez na tua figura, que essa função sorvete, ela é uma função de primeiro grau. Toda função de primeiro grau, ela vai ser representada graficamente por uma reta, tá? Perceba que nesse primeiro momento nós temos um gráfico de uma reta crescente. Isso indica que a velocidade vai ser positiva ao longo desse intervalo. Se a velocidade é positiva, esse movimento ele é chamado de movimento progressivo, valeu? Então, assim, é o seguinte, imagine então que você esteja se deslocando, né? Você vai fazer uma certa viagem, né? E a partir desse momento que você começa a sair com o seu carro ou com a sua moto, enfim, qualquer tipo de transporte, você começa ali da posição inicial zero. À medida que o tempo vai passando, você vai aumentando esses valores, você vai se deslocando a favor do aumento dessas posições. Então você começou no quilômetro 0, foi para o quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3 e por aí vai, né? O que acontece é que esse deslocamento é sempre positivo, o que favorece também a velocidade ser positiva. E se a velocidade é positiva, esse movimento é chamado de movimento progressivo, tá? Bom, no outro caso, né, no outro gráfico, a gente identifica uma reta decrescente, tá? Então, galera, já fiquem atentos. Pô, dá uma olhada na questão, viu que o gráfico é um gráfico posição-tempo e a gente trabalha uma reta, seja essa reta crescente ou decrescente,
você já sabe que o movimento ali é uniforme. Se você sabe que o movimento é uniforme, então você sabe que a velocidade é constante. E se você sabe também que essa velocidade é constante, então a aceleração é nula, tá legal? Bom, voltando na análise do gráfico, perceba que os valores da posição vão diminuindo à medida que o tempo passa, tá? Isso indica uma velocidade negativa. E o movimento para o qual essa velocidade é negativa, ele é chamado de movimento retrógrado, tá? Agora, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, pô, peraí, Bruno, mas eu nunca vi velocidade negativa, né? Eu nunca, pô, observei lá no carro do meu pai, ou da minha mãe, ou no meu carro, que essa velocidade, ela estava abaixo de zero. Não, realmente, né? A gente não vai encontrar uma velocidade negativa, né? O que nós conseguimos observar aqui é que esse sinal negativo para a velocidade só está indicando que o objeto, que o corpo, né, a pessoa em si, se desloca no sentido contrário à orientação da trajetória. Quer ver? Vamos pegar como exemplo o seguinte, aquele deslocamento que eu citei, né, para a figura anterior. Então você viajou e você saiu do quilômetro zero e foi aumentando os valores da posição. Vamos supor que você tenha chegado ao seu destino no quilômetro 80, tá? O que vai acontecer? Agora você vai retornar. Então você começa numa posição inicial, quilômetro 80, quilômetro 79, 78, 77, ou seja, agora os valores da posição estão diminuindo. Isso indica então que esse seu movimento ele é retrógrado, ou seja, o deslocamento é contrário à orientação estabelecida inicialmente para essa trajetória. Beleza? Tranquilo? Tá bom? Agora, vamos dar uma olhada aí no outro gráfico, que é o gráfico velocidade-tempo. Talvez esse seja até o mais fácil nessa análise para o movimento uniforme, né? Por quê? Bom, se o movimento é uniforme, a tua velocidade é uma só. A tua velocidade é constante. Então, à medida que o tempo for passando, você vai ter sempre o mesmo valor de velocidade. Então, por isso que nesse gráfico VT, você tem uma reta paralela ao eixo do tempo. Tranquilo? Nesse primeiro momento, dá uma olhada nesse primeiro gráfico aí de cima, né, onde nós temos uma velocidade positiva, né, indica que a reta está acima do eixo do tempo, configurando um movimento progressivo. Valeu? Na situação de baixo, no gráfico abaixo, nós temos a reta, a linha paralela ao eixo do tempo, mas abaixo, né, indicando ali uma velocidade negativa, configurando um movimento de retrógrado. Valeu? Tranquilo, né? Bom, vamos dar uma avançada aqui então de novo nesse conteúdo, tá? Para que a gente possa verificar também o que acontece no gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Vamos avançar aqui um pouquinho, só um minuto. Bom, olha aí, análise do gráfico do movimento uniformemente variado, tá? Primeiro vamos começar fazendo essa análise do gráfico posição-tempo, gráfico ST, tá? Nessa questão do gráfico ST, perceba que nós temos uma parábola, né? Com essa concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Espera aí, por que ser uma parábola agora e não continuar ser uma reta, né? Sendo uma reta. Vamos voltar um pouquinho no nosso material e vamos prestar atenção aí na função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado. Aquela função sorvetão, né? Perceba que nessa equação nós temos um expoente para o tempo ao quadrado, indicando ali que essa função é uma função de segundo grau, é uma função quadrática. Por sua vez, se a gente está trabalhando uma função quadrática, o gráfico, né, relativo a essa função é o de uma parábola, tá? Agora, o que a gente tem que perceber ali no caso, tá, é o seguinte, que quando essa concavidade ela for voltada para cima, essa aceleração vai ser positiva ao longo de toda a trajetória, de todo esse intervalo de tempo, tá? Agora, se a concavidade é voltada para baixo, a aceleração ela é negativa para todo o intervalo de tempo analisado. Tudo bem? Então tá ali as configurações possíveis para isso, tá? Bom, já no gráfico VT, no gráfico velocidade
versus tempo, aí sim a gente tem uma reta. Pode ser crescente, mas também pode ser decrescente, tá? Vamos lá. Por que agora eu tenho uma reta? Bom, vamos voltar aqui para a equação. Dá uma olhadinha ali na equação horária da velocidade do move, né? É uma função de primeiro grau. Então, essa função de primeiro grau vai ser representada graficamente por essa reta, tá? Então, de acordo com a análise, nesse primeiro momento, uma reta crescente configurando uma aceleração positiva para todo intervalo, tá? Já no segundo caso, eu teria uma reta decrescente configurando uma aceleração negativa, né, para esse todo intervalo. Agora, o que a gente pode analisar nesses casos, né, são as classificações entre o movimento acelerado e o movimento retardado, tá? Bom, mas é bem simples, é bem tranquilo, tá? Caso os sinais da velocidade e aceleração são iguais, ou seja, ambos positivos ou ambos negativos, o teu movimento ele vai ser acelerado, tá? Caso contrário, se os sinais são diferentes de aceleração e velocidade, o teu movimento ele é chamado de movimento retardado. Então, nesse primeiro momento ali, naquele primeiro gráfico VT, né, antes dessa reta cruzar o eixo do tempo, eu tenho valores negativos para a velocidade. Bom, mas a aceleração ela é positiva, né? Então, nesse caso, o movimento ele é retardado. Perdão, tá? Após a reta cruzar o eixo do tempo, após esse intervalo, a gente consegue identificar que os sinais da velocidade e da aceleração serão sempre positivos, né? O que vai configurar um movimento acelerado. Beleza? Bom, situação semelhante ocorre ali para o gráfico VT, né, numa reta decrescente, beleza? Então, o que eu estou querendo dizer é que nesse pontinho aqui, onde essa reta, né, ela cruza o eixo do tempo, vou voltar aqui na figura, tá? Nós temos aí um movimento em que a velocidade é positiva, mas a aceleração é negativa. Então, nesse intervalo de tempo, né, como os sinais são diferentes, isso indica que esse movimento ele é retardado. Tá legal? Bom, já no último intervalo, né, abaixo do eixo do tempo, os sinais de velocidade e aceleração serão sempre negativos, o que vai configurar um movimento acelerado. Tá legal? Bom, e aí entra o último gráfico, o gráfico aceleração-tempo, né? Nesse último gráfico, perceba que nós temos uma reta, uma linha, né, paralela a esse eixo do tempo. Agora, o porquê disso? Aí é que cabe também a nossa interpretação, tá? Como nós estamos estudando um tipo de movimento em que a aceleração é constante, então, claro, nada mais justo que trabalhar, né, uma linha, uma reta que vai ser paralela a esse eixo do tempo. Perceba que para qualquer valor de tempo que você tenha, a tua aceleração vai ser uma só, a mesma. Valeu? Então, configurando aí esse movimento uniformemente variado, né? A reta acima da linha, acima do eixo do tempo, a gente classifica o movimento como acelerado. A reta paralela ao eixo do tempo, mas abaixo do eixo zero, nós configuramos o movimento como sendo retardado. Valeu? Então tá aí as situações possíveis, né, para os gráficos do movimento uniformemente variado, tá?